Parte 2. O príncipe tirano e seus campeões. Os anos se passaram, e Luffy, o herdeiro das 100 feras, não era mais apenas uma promessa. Ele era uma realidade aterrorizante. Com a adolescência chegou não uma rebeldia contra o pai, mas uma amplificação de seus piores traços. Kaido via com um orgulho brutal como seu filho não apenas aceitava a herança de terror, mas a aprimorava com uma crueldade própria. Enquanto Kaido era força bruta e fúria bêbada, Luffy era frieza e arrogância calculista. Ele não destruía cidades apenas por destruir. Ele o fazia para provar um ponto, para enviar uma mensagem. Sua tirania era metódica. Ele acreditava piamente que o forte dita a lei, e como ele era o mais forte, ou logo seria, sua palavra era a lei final. Um dia, um dos capitães subalternos das feras animais questionou uma ordem de Luffy em público. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer rugido. Luffy não gritou. Não se transformou em seu híbrido. Ele simplesmente olhou para o homem. Seus olhos, outrora cheios de luz, agora eram poços de uma calma aterradora. Você disse não? Perguntou Luffy, sua voz suave como o farfalhar de uma serpente. Antes que o capitão pudesse responder, Luffy moveu-se num piscar de olhos. Não foi um soco, mas uma palma aberta, carregada com o haki do armamento avassalador, que atingiu o peito do homem. O estalho de costelas quebrando ecoou pela sala. O capitão voou contra a parede de rocha e desabou, imóvel. Alguém mais acha minhas ordens negociáveis? Luffy perguntou, varrendo a sala com seu olhar. Ninguém respondeu. Kaido, observando de seu trono, riu baixo e tomou um gole de saquê. Esse é o meu garoto. Foi nesse ambiente de medo e subserviência que duas figuras únicas se destacaram, Pejone e Uchi. Diferente de todos os outros, que tremiam diante de Luffy, os irmãos da tribo dos Lunários não o veneravam por medo, mas por genuína lealdade e amizade. Tudo começou na infância. Durante um treinamento particularmente brutal com King, Luffy, ainda um garoto, foi lançado contra Pejone. Esperava-se que o jovem dinossauro esmagasse o príncipe. Em vez disso, após uma luta renhida que terminou com os dois sangrando e exaustos, Luffy estendeu a mão para ajudar Pejone a se levantar. Foi um ato não de fraqueza, mas de reconhecimento. Ele viu em Pejone uma fera de verdade, não um lacaio. Uchi, sempre protetora do irmão mais novo, testemunhou a cena com desconfiança. Mas Luffy, com sua estranha mistura de tirania e um código de honra Wattpad, nunca tratou o Pejone como inferior. Ele o tratava como um igual, um irmão de armas. E para Uchi, que vivia de sua força e lealdade familiar, isso ressoou profundamente. Eles se tornaram inseparáveis. O trio da destruição, como a rainha os apelidou como uma risada. Luffy era o cérebro e o poder absoluto, Uchi a voz explosiva e incansável, e Pejone a muralha silenciosa e implacável. Em uma missão para esmagar uma rebelião em um território conquistado, o trio foi enviado sozinho. Os rebeldes estavam entrincheirados em uma fortaleza. É chato. Vamos só derrubar o portão, disse Uchi, se esticando. O portão é reforçado com aço. É mais fácil pelo flanco leste, a muralha está fraca, ponderou Pejone, pragmaticamente. Luffy olhou para a fortaleza, depois para seus amigos. Um sorriso perverso cruzou seu rosto. Não. Nós vamos pelo portão. Mas não vamos derrubá-lo. Ele olhou para Uchi. Você vai me lançar. Sem questionar, Uchi, em sua forma híbrida, usou suas poderosas pernas para propulsionar Luffy como um projétil humano em direção ao portão. Luffy, com os punhos envoltos em haki negro, não o atingiu. Ele o pulverizou, reduzindo o portão de aço a uma nuvem de estilhaços. Os três então entraram, um furacão de violência. Pejone carregava pelas paredes, esmagando tudo em seu caminho de dinossauro. Uchi voava, acertando inimigos com seus ataques aéreos com energia Uta. E Luffy caminhava pelo centro, ninguém conseguia chegar perto. Qualquer um que tentasse era derrubado por um dos outros dois, ou abatido por um único e devastador soco do príncipe. Após a batalha, com a fortaleza em ruínas, os três se sentaram nos escombros.
Pejone, em sua forma humana, limpava silenciosamente um corte no braço. Uchi reclamava que Luffy tinha acabado com a diversão muito rápido. Luffy riu, um som genuíno que ele reservava apenas para eles. A próxima vai ser mais divertida. Prometo. Yamato, acorrentada e observando de longe através de seus próprios meios, sentiu um frio na espinha. Ela via a afeição que Luffy tinha por aqueles dois. E isso a assustava mais do que sua crueldade. Porque significava que seu irmão era capaz de laços, capaz de amor em sua própria maneira distorcida. E um tirano que ama seus amigos é infinitamente mais perigoso do que um tirano que não ama ninguém. Pois ele destruiria o mundo inteiro para protegê-los, e ela sabia que, no fundo, esse era o verdadeiro legado que Kaido havia plantado no coração de seu irmão.